Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora nós vamos ver exercícios sobre o Teorema Fundamental da Aritmética. Novamente eu procurei selecionar exercícios com uma certa variedade de raciocínio, para a gente abordar o maior número de casos possíveis. Bom, então primeiro vamos lá. O triplo de um número primo P é igual ao quadrado de um número inteiro n menos de 16. Que primo é este? Bom, como esses exercícios abordam o teorema fundamental da aritmética, então todo tipo de raciocínio aqui vai envolver a fatoração, não só em termos da sua existência, quanto da sua unicidade. Mas também os exercícios abordam conceitos vistos em capítulos anteriores. Tá certo? Vamos lá. Vamos primeiro escrever essa sentença, transformar o português em matematiquês. Triplo de um número é 3p. Então é o quadrado de n menos 16. Então fica igual a n ao quadrado menos 16. Tá? Bom, n ao quadrado menos 16 é a diferença de dois quadrados. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo uma diferença de dois quadrados, eu fico com uma vontade enorme de fatorar. Vocês não ficam, não? Então fatorando vai ser n menos 4 vezes n mais 4. Tá? Bom, então olha só, 3p é igual a n menos 4 vezes n mais 4. Então, se de um lado um número é fatorado como 3, que é um primo, vezes p é outro primo, do outro ele é o produto desses dois parênteses. Tá? Então, como eu disse, nós vamos lançar a mão do teorema fundamental da aritmética no que diz respeito à fatoração única. Como que eu pego um número e escrevo como produto de duas coisas, sendo que esse número já é 3 vezes p? Então, há 4 possibilidades para que essa igualdade seja satisfeita. Em primeiro, o n menos 4, que é esse fator daqui, é igual a 3, que é o primeiro fator do lado de lá. Segunda possibilidade, que o n menos 4 seja igual ao p, que é o segundo fator aqui. E bom, eu não preciso necessariamente que esses dois parênteses sejam respectivamente 3 e p. Pode ser que esse aqui seja 1 e o outro seja 3p, ou vice-versa, que são os outros dois casos possíveis. Tá? Então, como o número é produto de dois primos, de que maneiras que ele pode ser, de quantas maneiras ele pode ser escrito como produto de dois números? Ou como um produto do primo pelo segundo, ou vice-versa, ou como 1 vezes o 3p. Então, são as 4 possibilidades. Esse tipo de raciocínio, que é a divisão de um caso em 4, 5, seja lá quantos forem, já foi visto antes. Eu já falei para vocês que às vezes isso é necessário. A gente não consegue, às vezes, dar uma resposta direta. Então, a gente divide em casos e vamos eliminando possibilidades. Tá? Então, vamos ver o que acontece em cada possibilidade. A primeira delas é n menos 4 igual a 3. O que acontece se n menos 4 for igual a 3? Bom, isso vai implicar que n é necessariamente igual a 7. Então, esse produto aqui vai ser 3, n menos 4 é igual a 3, E se o n for 7, aqui é 11. Então, 3 vezes 11, que é 33. Então, o primo tem que ser 11, tá? Nesse caso, então, quando o n menos 4 for igual a 3, o primo vai ser 11. Então, a primeira possibilidade é que o primo seja esse aí. Vamos à segunda possibilidade, n menos 4 igual a p. O que acontece se n menos 4 igual a p? Bom, se o n menos 4 é igual a p, esse outro parênteses obrigatoriamente é igual a 3, porque é p vezes 3. Mas se n mais 4 for igual a 3, o n tem que ser igual a menos 1. E aí complica tudo, gente? Porque se eu substituir esse menos 1 aqui em cima, vai ficar n ao quadrado que dá 1, 1 menos 16, menos 15. Isso é impossível, porque 3p é um número natural, não pode ter resultado negativo. Então essa possibilidade não pode ocorrer. Vamos ver a terceira, n menos 4 igual a 1. Bom, se o n menos 4 for igual a 1, então o n tem que ser 5. Se o n for 5, esse segundo parênteses vai dar 9. É isso mesmo? Bom, então 3p, 1 vezes 9, que é 9. Logo, o primo vai ser 3.
Então, na terceira possibilidade, temos primo igual o P' igual a 3. Vamos à quarta e última possibilidade. N menos 4 igual a 3P. O que acontece se N menos 4 for 3P? Necessariamente, esse outro fator tem que ser igual a 1. Mas se N menos 4 for igual a 1, N igual a menos 3. Então, quando eu substituir menos 3 aqui, fica 9. 9 menos 16, menos 7. Novamente, um absurdo, né? Porque 3P não pode ser número negativo. Em síntese, nós observamos que dessas 4 possibilidades, apenas 2 são possíveis. O N-4 igual a 3 ou N-4 igual a 1. Cada uma delas implica em primo P igual a 11 ou P igual a 3. Tá legal? Vamos para o próximo. Seja N maior ou igual a 5 um número composto. Mostre que N divide N-1 fatorial. Vamos lembrar que N-1 fatorial é o produto de N-1 pelo seu antecessor, vezes o antecessor do antecessor, e assim sucessivamente até chegarmos no 1. Então, N-1 é o produto de todos os números de 1, números naturais consecutivos, de 1 até N-1. Bom, N é um número composto. Significa que ele é o produto de 2 números, certo? E nenhum deles igual a 1. Posso pressupor isso. Tá legal? Bom, o A, por exemplo, eu posso considerar que ele é diferente de 1 e de N. E, portanto, se ele é um número natural que está entre 1 e N, necessariamente ele é um dos fatores de N-1 fatorial. Porque N-1 fatorial é exatamente o conjunto de todos os números menores do que o produto, né, de todos os números menores do que N. Números naturais positivos. Então o A é um deles. E o B também, pelo mesmo motivo. Ora, se o N é o produto de 2 números que estão entre os fatores de N-1 fatorial, naturalmente o N tem que dividir o N-1 fatorial. E, portanto, a gente chega àquilo que se queria demonstrar. Tá legal, gente? Vamos ao próximo. Mostre que todo inteiro positivo da forma 3k mais 2 tem um fator primo da mesma forma. Vamos nos lembrar que um número da forma 3k mais 2 é um número que foi dividido por 3 e deixou o resto 2. Tá certo? Quando um número é divisível por 3, ou melhor, quando um número é dividido por 3, ele pode ter 3 restos possíveis, 0, 1 ou 2. Isso é muito importante. Quando um número é dividido por 3, ele pode deixar 3 restos possíveis, 0, 1 ou 2. Então aqui está dizendo que todo número que deixa resto 2, ele tem um fator primo que também deixa resto 2. Nós vamos dividir em casos, mais uma vez. Tá? Mas para dividir em casos, nós vamos usar um raciocínio de redução ao absurdo. Eu vou supor que nenhum fator primo de 3k mais 2 seja da mesma forma. Tá? Vamos chegar num absurdo e aí, portanto, vai ser a demonstração de que algum fator primo é dessa forma. As pessoas às vezes perguntam, quando que eu faço a demonstração por absurdo? Olha, gente, existem problemas que podem ser resolvidos tanto diretamente quanto por absurdo. Mas, em geral, quando se pede uma demonstração tão forte, né, olha só, mostrar que de qualquer que seja o número, pelo menos um fator é dessa forma. Em geral, quando se pede para mostrar que pelo menos alguma coisa funciona desta forma, ou para mostrar que nunca nada disso acontece, esses enunciados que são muito fortes nesse sentido, né, de que você teria que vasculhar uma infinidade de possibilidades até encontrar aquela que se encaixa dentro do enunciado do problema. Então, esse tipo de enunciado, em geral, ele corresponde a um problema que vai ser mais facilmente resolvido utilizando a redução ao absurdo. Então, vamos supor para o absurdo que nenhum fator primo de 3k mais 2, né, de um número dessa forma, seja da mesma forma.
Isso significa o quê? Ou os fatores são da forma 3K ou 3K mais 1. Lembra que eu disse para vocês? Na divisão por 3, os restos possíveis são 0, 1 e 2. Se eu estou falando que nunca o resto vai ser 2, então eu estou dizendo que o resto vai ser 0 ou 1. Tá legal? Bom, só que o 3K não tem jeito de ocorrer. Porque como é que um fator primo vai ser da forma 3K? 3K é um número que é múltiplo de 3. Se o número é primo, ele só vai ser múltiplo de 3 se ele for 3. Mas o exercício está falando para eu resolver uma questão que vale para todos os inteiros positivos. Então, a priori, eu não vou pensar que um número da forma 3K seja possível de ocorrer, né? Pensando que eu estou no enunciado mais genérico possível. Então, o que eu tenho? Que se nenhum fator primo será da forma 3K mais 2, logo, todos os fatores primos são da forma 3K mais 1. Então, supor que nenhum seja da forma 3K mais 2, significa que todos são da forma 3K mais 1. Agora nós vamos ver que isso é uma coisa muito problemática, que isso vai realmente cair numa contradição. Por quê? Se todos os números primos são da forma 3K mais 1, significa que eu vou pegar todos os 3K mais 1, multiplicar um pelo outro, o resultado vai dar uma coisa da forma 3K mais 2. Não é isso? Mas vamos então pegar dois números quaisquer da forma 3K mais 1, vamos multiplicá-los. Olha o que acontece. Então 3A mais 1 e 3B mais 1, são dois números da forma 3K mais 1. Quando eu multiplico um pelo outro, vai dar essa conta aqui, né? 9AB mais 3A mais 3B mais 1. Considerando essas três primeiras parcelas, vou colocar o 3 em evidência. Aí vai ficar esse resultado de vermelho aqui. Observe que esse número é da forma 3K mais 1. Não é? Se eu chamar 3AB mais A mais B de K, eu obtenho que o produto de dois números da forma 3K mais 1 é um número da forma 3K mais 1. O que significa isso? Significa que se eu pegar todos os primos da forma 3K mais 1 e ficar multiplicando um pelo outro, o resultado sempre vai ser da forma 3K mais 1. Nunca eu vou conseguir obter o número da forma 3K mais 2. Então, não é possível que o número 3K mais 1, que o número 3K mais 2 tenha como primos apenas números da forma 3K mais 1. Porque, se fosse assim, o produto de todos os números da forma 3K mais 1 nunca produziria esse resultado, o que é um absurdo. Então, obrigatoriamente, pelo menos um primo tem que ser da forma 3K mais 2. Então, chegamos a essa conclusão usando a redução ao absurdo. Tá certo, gente? Bom, é isso aí, então.